Oi, pessoal, boa tarde. Vamos nós para mais uma aula de língua portuguesa, nessa nova forma de dar aula para vocês, que eu acredito que vai auxiliá-los bastante, referente aos conteúdos que vocês terão que ver comigo agora no quinto ano, tá? Essa é uma nova forma e uma tentativa de fazer com que vocês aprendam mais e mais sobre aquele conteúdo e que vocês tenham acesso a ele quantas vezes vocês quiserem, não somente em uma única aula, que é a da nossa videoconferência. Eu vou pedir desculpas para vocês porque a gente está na rua, ó. Passa gente às vezes, vai passar carro, vai ter cachorro latindo, mas a gente vai tentar auxiliá-los aí na melhor forma que a gente puder, tá bom? Já peço desculpas de maneira antecipada, mas vamos lá, vamos começar a nossa aula. Muito bem, então. Nós vamos falar sobre o artigo de opinião, como nós já tínhamos conversado na aula anterior, né? Na verdade, não na aula anterior, um pouquinho mais cedo, né? Vamos falar sobre artigos de opinião. E aí, a gente vai aprender o que é informação, sobre o que é opinião, que é uma coisa diferente uma da outra, a definição de artigo de opinião, as expressões mais comuns utilizadas nesse tipo de texto e a estrutura de um artigo de opinião. Bom, eu comecei a aula falando para vocês que informação é diferente de opinião. Por quê? Informação é tudo aquilo que pode ser confirmado, tudo aquilo que pode ser verificado. Ou seja, quando eu digo assim, Michael Jackson faleceu, vamos dizer no momento em que Michael Jackson faleceu. Isso é uma informação. Só que eu preciso verificar se é verdade, sim ou não. Por quê? Porque pode ser que seja uma fake news, pode ser que seja uma mentira. Então, eu vou verificar e vou olhar para ter certeza do que foi falado ou que foi escrito é verdadeiro. Assim, é importante você ficar esperto com qualquer coisa que digam para vocês. Vá confirmar, de preferência em mais de uma fonte, tá? Não liguem para a primeira fonte, vai na primeira, vai na segunda, vai na terceira. Veja bastantes fontes para ter certeza de que aquilo que foi passado para você está correto, tá? É uma dica importante para você levar para a sua vida. Bom, já a opinião, ela é um pouquinho diferente, porque a opinião, ela tem tudo a ver, pessoal, com um ponto de vista, certo? Então, quando a gente está falando de opinião, é a minha forma de pensar, é o jeito que eu enxergo o mundo. Isso tem muito a ver com a ideologia, com a forma como eu fui criado, as informações que eu tive acesso até esse presente momento, o tanto de idade que eu tenho ou deixo de ter. Tudo isso vai formar em mim, vai fazer com que eu tenha uma opinião sobre um determinado assunto. Por exemplo, eu posso dizer para você que eu gosto muito de sol. E aí, por que eu gosto muito de sol? Porque, nossa, eu adoro. Na verdade, eu adoro sol, eu adoro praia. Por quê? Porque nas informações que eu tenho até a presente data, ir para o sol, pegar sol é muito bom. Então, eu vou gostar de sol. Já tem gente que fala, não, eu não gosto de sol, professora, porque todas as informações, tudo que eu aprendi até esse momento, me fazem crer que pegar muito sol faz mal para a pele. Então, não gosto. Então, tem tudo a ver com o meu ponto de vista. Vai depender do grupo que eu pertenço. Se ela pode estar de acordo, sim ou não, com aquilo com que você pensa. Isso não está atrelado. A informação, a minha opinião, ela não está atrelada àquilo que você pensa. Está atrelado a mim, aquilo que eu sou como pessoa, tá? Então, tem tudo a ver com o ponto de vista. Tudo bem? Diferente de informação, como eu falei, que é algo que foi confirmado. Bem, e o artigo de opinião nada mais é do que a minha opinião ou a opinião de qualquer pessoa escrita. Significa que eu vou mostrar a minha opinião sobre aquele determinado assunto, sobre aquele acontecimento ou sobre aquela ideia dentro de um veículo. Quando a gente fala veículo, é o lugar onde esse texto vai ser publicado. E aonde ele pode ser publicado? Em jornais e em revistas. Esse tipo de texto, normalmente, está vinculado em jornais e revistas. E
normalmente são os editores que fazem, tá? Ou uma pessoa que ela só escreve sobre isso. Ela dá a opinião dela e aí ela busca as informações que vai justificar sobre aquela opinião que ela tem, tá bom? Mas normalmente esse tipo de texto circula, está vinculado em jornais e revistas e vai depender muito sobre o assunto que vai ser, porque aí vai ter um público-alvo, tá bom? Esse público-alvo pode ser criança, pode ser jovem, pode ser adulto, pode ser somente pessoas acima de 70 anos, podem ser pessoas que gostam de um determinado carro e por aí vai, tá bom? Aí fica atrelado à opinião daquele grupo, como a gente conversou antes, porque a opinião tem tudo a ver com o tipo de grupo do qual você faz parte, tá? Muito bem. Quais são as expressões mais comuns que a gente encontra num artigo de opinião? Eu acho que, e em minha opinião, pode acontecer, isso é muito importante guardar, que não apareça essas expressões. Pode ser que você leia um texto que não tenha isso aqui, que vai ficar subentendido. E aí, para isso que é importante você saber a diferença entre o que é informação e o que é opinião. Porque senão você vai achar que tudo é opinião do autor ou que tudo é informação. E nem sempre. Porque muitas das vezes, esse eu aqui, ó, essa marca da pessoa, da primeira pessoa, que é o eu, tá? Essa minha opinião aqui, ó, tem a ver com o eu, tá? Então, assim, nem sempre essa marca aparece. Muitas das vezes elas estão subentendidas, mas eu coloquei por quê? Porque elas são expressões comuns, expressões que podem aparecer, né? Então é importante vocês ficarem ligados. Pode acontecer de ter ou não, mas normalmente quando elas aparecem são mais ou menos essas aqui que eu coloquei para vocês, tá bom? Muito bem. Aí a gente vai falar sobre a estrutura. Como é, o que tem que ter num texto de artigo de opinião? Quais são as coisas que tem que ter, professora? Para eu escrever um artigo de opinião, professora, eu gostei desse tipo de texto. Como que eu vou escrever? Como que eu escrevo ele? Você precisa de 3 coisas importantíssimas no seu texto. Primeiro, expor o assunto, que a gente vai chamar de introdução. Eu preciso expor esse assunto. Eu preciso dizer para que eu quero. Aqui ele veio. Qual é o assunto? Sobre o que eu quero falar? Aí eu vou expor, eu vou pegar um parágrafo só para isso. Nesse parágrafo eu vou aproveitar, vou definir o que é esse assunto que eu estou falando, vou organizar a minha casa, né? Vou dar ideias para vocês. Então, se a gente colocasse isso como uma construção, eu estou fazendo uma base. O que é a base? Né? Então, eu estou fazendo aí uma construção do meu texto e estou tentando fazer com que isso cresça, né? Com que ele cresça. Então, vem num crescente. Então, eu vou fazer a minha base, o meu alicerce, né? Toda casa construída tem um alicerce primeiro. Então, vem primeiro uma introdução, a exposição do assunto. Aí, depois, eu começo a colocar meus bloquinhos aqui, ó. Começo a subir essa casa. Aí, como é que eu faço isso? Eu apresento a opinião. Então, eu começo a dar dados. Coloco um bloquinho. Vou dando outro dado, vou dando outro dado. Vou colocando, vou subindo esse texto. Vou organizando em parágrafos e vou fazendo essa casa crescer, né? E aí, depois, eu fecho essa minha ideia. Como é que eu faço isso? Se a gente for pensar nessa analogia que eu dei para vocês da casa, é como se eu estivesse fazendo o teto. Né? Então, eu vou lá, estou fazendo esse teto. Como é que eu faço isso? Eu vou colocar todas as questões do teto e vou fechar minha casa. Porque ela já tem uma base, que é a minha exposição do assunto. Eu já tenho meus bloquinhos construídos, que é a apresentação dessa opinião, que é esse desenvolvimento, né? Tenho a minha justificativa. Então, eu estou fechando esse meu texto, justificando todo esse trabalho. E como é que a gente justifica? Como é que a gente corrobora? A gente fala, dá ideias de outros autores, outras pessoas que falaram a mesma coisa, ou estudos que falaram a mesma coisa. Então, eu estou justificando esse meu texto, né? Estou dizendo por que ele veio. Muito bem. Aí, eu fiz o quê? Eu pensei em deixar um texto para vocês
para vocês observarem, que é o texto da nossa aula de hoje. Então, ó, é este texto aqui, vocês irão, ler este texto, e você vai observar que cada uma dessas partes, ela está atrelada ao que eu disse lá no slide anterior, certo? Não vou ler o texto, porque como eu falei, vocês já leram esse texto comigo, para quem, logicamente, quem participou da aula, mas quem não participou tem um livro, né, de língua portuguesa, então não tem necessidade já para ler, e aí fica tudo certinho. Vamos lá. Bom, como é que a gente faz? A gente vai aprender com o próprio texto, porque o texto, gente, sempre responde o texto. Eu sempre uso essa frase, o texto responde o texto. O que isso significa, pessoal? Significa que se eu procurar direitinho, se eu ler direitinho, o texto me ajuda a responder qualquer questão sobre ele. Então, quando a professora faz perguntas referentes ao texto, as informações foram retiradas dele, certo? Então, se eu coloquei lá, Chapeuzinho Vermelho, dando um exemplo para vocês, um texto narrativo, Chapeuzinho Vermelho, eu não vou perguntar para vocês assim, quem foi Harry Potter? A gente não falou do Harry Potter, a gente falou do Chapeuzinho Vermelho, entendem? Então, eu sempre vou te ajudar a entender o texto usando o próprio texto. Então, o texto responde texto. Como isso? Lá na introdução, que nós chamamos de lá nos slides anteriores de exposição da opinião, nada mais é do que eu dar uma ideia inicial sobre o assunto. Dizer para vocês sobre o que a gente vai falar. Então, nesse nosso caso, nós estamos falando sobre convivência. Prestem atenção. Vamos conviver melhor? Então, qual é o assunto do meu texto? Convivência. Então, esse meu primeiro parágrafo, já que eu estou expondo, colocando para vocês, dizendo sobre o que eu vou escrever, eu vou falar só sobre isso. Eu vou só falar sobre convivência. Em nenhum momento eu vou expressar a minha opinião. No caso, a autora, em nenhum momento, nesse primeiro parágrafo, ela disse sobre a opinião dela. E aí, ela vai fazer uma coisa que é muito importante. Normalmente é feito isso. Ela vai definir o que é aquilo que ela sobre o qual ela está conversando. Então, quando ela fala assim, essas formas de compartilhar, perceber e sentir o outro, é o que chamamos de convivência, ela está dando uma definição sobre o que ela pensa de conviver, certo? E nesse primeiro parágrafo inteiro, ela vai dizer para mim tudo o que ela sabe sobre convivência. Aí ela continua no segundo parágrafo, nos dando informações, atenção aí, ela nos dá informações sobre a informação de o porquê é importante você conviver bem com o outro. Aí ela vem e usa uma pesquisa que ela encontrou lá em Harvard, nos Estados Unidos. E ela não pegou qualquer universidade, ela pegou a Universidade de Harvard, que é uma das universidades mais conceituadas mundialmente. Não é só lá nos Estados Unidos. Harvard é uma universidade que qualquer pessoa que queira estudar de maneira profunda deseja entrar, indiferentemente se é brasileiro, se é português, se é lá, se é o estadunidense, né, que é quem mora nos Estados Unidos, não importa, tá, pessoal? É uma universidade muito conceituada, assim como a nossa USP aqui no Brasil, né? Então, assim, é algo que as pessoas querem muito entrar. Aí, ela buscou essa pesquisa lá em Harvard, que disse que de cada 3 pessoas que são demitidas do emprego, 2 não sabem se relacionar, 2 não sabem conviver bem. Ou seja, não tem tudo a ver com aquilo que ela falou no parágrafo anterior, que a gente precisa aprender a compartilhar e conviver bem com o outro, perceber o outro, sentir o outro.
Tá vendo como um parágrafo ajuda o outro? Tá vendo como o texto me ajuda a responder ele mesmo? O primeiro parágrafo, o segundo parágrafo me ajuda a compreender até melhor o primeiro. E assim sucessivamente. E aí ela vai dando toda uma informação para nós durante todo esse parágrafo, falando sobre a importância, né, de se conviver melhor. E aí ela vai dando algumas questões, ela vai perguntando para nós se de repente alguém te chateou, o que você faria, e várias outras questões que ela vai te dar, de dados, de informação, para corroborar com a opinião dela. Só que aí ela continua, pessoal. Olha aqui, ó. Ela ainda continua no terceiro parágrafo falando sobre isso. O terceiro parágrafo é esse daqui, ó. Ela continua falando sobre ele. Só que olha que interessante. Já nesse parágrafo, ela não mais nos dá informação. Nesse terceiro parágrafo, que ainda é o desenvolvimento do texto, ela começa a nos dar a sua opinião. Aí, como é que eu sei que a opinião é dela? Porque percebam, pessoal, não tem nenhum momento aqui, ó, de acordo com tal lugar, pesquisas realizadas, não existe essas palavras. Ela começa dizendo assim, ó, quando começamos a perceber nossas atitudes e paramos para pensar em nossas ações, diante dos mais diversos problemas, conseguimos aprender muito, pois eles nos tiram do nosso conforto, daquilo a que já estamos acostumados. Atenção! Um parágrafo normalmente auxilia o outro. Eu já falei isso. Então, ó, lá no segundo parágrafo, ela faz essa pergunta aqui, ó. Já pensou que uma reação precipitada pode prejudicar um relacionamento com uma pessoa? Ela responde essa pergunta no terceiro parágrafo, já dando a opinião dela, como eu falei. Então, toda essa parte aqui, ó, tudo isso desse texto que eu acabei de ler para vocês, é a opinião dela. Percebam que nesse caso não existe eu acho que, eu entendo que, compreendo que, meu pensamento é tal forma. Ela responde uma pergunta com a opinião dela. Tudo bem? E aí ela vai falar duas palavrinhas no finalzinho do parágrafo que vai nos dar uma ideia sobre o próximo, que é diálogo e exercício da empatia. Ela vai fechar, ela vai concluir, ela vai justificar, finalizar. Olha o tanto de palavra que a gente pode usar só para falar de conclusão, hein? Então, quando eu falo assim, conclua o seu texto, ou finalize o seu texto, qualquer palavra que eu utilizar é só para falar de conclusão. Pessoal, português é uma língua muito interessante, porque muitas palavras podem dizer uma única coisa, são questões semelhantes, né? Então, vamos lá. Nesse último parágrafo aqui, ó, neste último parágrafo aqui, ela está dando a opinião dela final e está fechando o texto. Ela vai dizer que, de repente, você pode não gostar de todo mundo que você convive, mas que é importante você ouvir e respeitar essas pessoas, entender os pontos de vista dela. Entender que existem pessoas de idades diferentes, de tamanhos diferentes, da forma diferente de pensar. Que a gente precisa dialogar com essas pessoas e respeitá-las. Então, quando eu falei para vocês sobre o diálogo e exercício de empatia, eu estou te dizendo que essa autora, ela nos dá a ideia aqui, ó. Ela vai usar a palavra respeito, ela vai usar ponto de vista, ela vai utilizar que as pessoas são diferentes. Prestem atenção, tudo isso aqui é para falar de diálogo e de empatia. Porque quando eu me coloco no seu lugar, eu entendo, eu te respeito, eu entendo que você é diferente, eu consigo entender, eu consigo te ouvir, eu consigo te respeitar. Então, tudo isso tem a ver com essas palavrinhas diálogo e exercício de empatia. E aí ela termina o texto dizendo assim, que tal começar a colocar isso em prática com as pessoas da sua lista? Quando ela está fazendo essa pergunta para vocês, ela está dizendo lá, para você lembrar lá do comecinho do texto,
que talvez você tenha, faz aí umas 15 pessoas que você conhece. E aí, vamos começar por elas? É isso que ela está dizendo. Bom, todo artigo de opinião, todo texto de opinião tem mais ou menos esse tipo de roupagem. Significa que ele vai ter um começo, um meio e um fim, para que vocês entendam, né, de um jeito mais simples. Ou vamos dar uma outra nomenclatura para o começo, meio e fim? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu posso colocar também que é uma exposição da opinião, uma apresentação da opinião e uma justificativa da opinião. Então, se aparecer qualquer uma desses 3 tipos de palavras de roupagem de um texto, vocês já sabem que é a mesma coisa. Dependendo da tua idade, vai se falar de uma maneira diferente. Quando você estava lá no primeiro ano, começo, meio e fim. Aí você foi lá para o terceiro ano, te deram já uma palavra diferente. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Agora, eu estou te apresentando uma outra palavra, outra forma de fazer um texto que é exatamente igual, né? Quando eu falo outra forma de fazer um texto, é com palavras diferenciadas, que é exposição, apresentação e justificativa. Olha como que a língua portuguesa vai fazer com que você consiga fazer muitas coisas com palavras diferentes. Isso que eu acho fantástico na nossa língua. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero de verdade que vocês consigam entender melhor sobre o nosso tema. Não deixe de realizar as atividades que estão no seu livro de língua portuguesa, das páginas 10 até as páginas 14, tá? Até a página 14. Não esquece, realiza com calma. Se você tiver dúvida, nós já fizemos a correção nessa primeira aula, não é mesmo? Falando sobre isso. Eu vou tirar uma fotinha, eu vou colocar a correção para vocês lá no Classroom. Isso vai ser todas as sextas, né? Mas eu também vou observar vocês, vou ver se vocês não estão esperando a resposta, não é mesmo? Não deixem de estudar, pessoal, não deixem de correr atrás, porque é muito importante que esse alicerce de vocês fiquem bem realizado, tá bom? Eu espero de verdade que vocês tenham curtido essa aula, porque eu adorei fazer. Gente, vejo vocês na terça-feira, tá? Ao vivo, vamos dizer assim, e vocês ao longo da semana dessa forma gravada. Tchau, até a próxima!